Câmara se reuniu em sessão extraordinária para debater os projetos do magistério e dos taxistas. Na discussão do projeto do magistério, um artigo originou os posicionamentos e as argumentações. A matéria foi motivo de uma análise mais detalhada, principalmente por quem defendia a manutenção do artigo. Ele determina que o prefeito cumpra uma lei que essa Câmara aprovou ano passado, a Lei 4245, que diz lá no artigo 68 da Lei 4245, que o prefeito, entre todos os princípios determinados por aquela lei, que foi uma lei acordada com o sindicato, com a prefeitura, com essa Casa de Leis, diz lá no artigo 68 que anualmente a prefeitura irá aplicar o piso mínimo nacional da educação, que é esse 1917, que deveria estar aplicando desde o dia 1º de janeiro para esses 100 professores que o Vitorazzi fala aqui. Não haveria necessidade dessa lei que estamos votando. Só queria dizer que eu vou manter a minha posição, vou votar a favor do artigo 2º, da manutenção do artigo 2º, porque eu não acho que ele crie qualquer problema jurídico à prefeitura, a não ser o valor simbólico de lembrar ao prefeito que tem um artigo que precisa ser aprovado, que precisa ser mantido, e de um plano de cargos e salários, que nós precisamos fazer todo o esforço do mundo para que ele seja realmente aplicado. Se você tem, por simetria, a lei federal, que ela rege as regras da Carta Magna, que ela rege que então, os municípios, eles têm que estar em consonância com a Carta Magna, que é a nossa Constituição, então, por si só, o município já deveria aplicar essa lei, senhor presidente. Eu vou manter a minha opinião. Eu vou votar contra a derrubada. Eu vou manter esse artigo 2º que garante a aplicabilidade. Em contrapartida, o vereador Dilton Vitorazzi indagou sobre a necessidade da discussão. Até não precisava de estar votando esta lei aqui na Câmara. Poderia aplicar pura e simplesmente a lei federal, mas segundo ele, que para a legalização de forma interna precisa desse mecanismo que ele mandou aqui para a Câmara Municipal. Eu não quero fazer com que aqueles 100 e poucos professores deixem de receber aquilo que é devido ao cumprimento do piso. E nesse sentido, nós vamos deixar a outra situação para outras duas oportunidades. Data base, plano de cargo e salário. Eu voto contra o artigo 2º. Em seguida, a Câmara votou o projeto de lei que trata sobre o serviço de táxis na cidade. Os taxistas marcaram presença no plenário para acompanhar a votação de algumas emendas, propondo melhorias para os trabalhadores. Na tribuna, o vereador Luiz Queiroga destacou para a categoria os benefícios conquistados através das emendas. Senhor presidente, dentro dessas emendas que apresentei, devido a algumas conversas que fizemos com alguns profissionais do táxi, uma delas é a exigência da questão da obrigatoriedade de GPS. A lei, então, exigia, vereador líder do prefeito Hermógenes de Oliveira, a questão do GPS. Nós, então, apresentamos uma emenda, vereador Vitorazzi, desobrigando essa questão do GPS, ficando opcional. Então, nós apresentamos, é uma dessas emendas que está aí. A outra emenda, nós também trabalhamos a questão do reboque. Outros vereadores também reforçaram o apoio aos taxistas. Conversando sobre as emendas, foi discutido vários tempos aí com o pessoal do sindicato, e chegou a comissão, que é o presídio, nosso vereador Gessani, o Queiroga, e com certeza foi bastante debatido. Queiroga, meus parabéns por estar aí vendo a necessidade dos nossos companheiros e colocando todos em pauta aí as necessidades, e com certeza os vereadores aqui, um por cada um aqui, eu agradeço. No passado, talvez vocês até já superaram esta fase, do colaborador ganhar 20%. E quando a crise é tão ruim, o colaborador com 20% não leva o sustento da família. Estabeleça um mínimo com o colaborador. É 20%. Desde que der mais do que 700, 800 reais. Se der menos, isso eu garanto. Pelo menos o mínimo. Porque a gente tem que trabalhar com justiça. Vereador Queiroga, fala para a gente um pouquinho sobre o seu posicionamento nesse projeto, essas emendas dos taxistas. Então eu tirei a obrigação do GPS, uma emenda que eu fiz. A outra foi tirando a questão que obrigava
os carros a não ter o reboque, mas alguns podem utilizar o seu carro para alguma outra coisa e precisar de um reboque. Então eu deixei sendo opcional. Se ele quer usar o reboque, ele pode usar. Tiramos a proibição, né? Outra emenda que fala sobre as questões das 10 unidades fiscais, que o prefeito mandou também para a Casa de Leis, abaixando de 10 para 2 unidades fiscais na renovação. E outra que seria a que mais atemorizava eles, era a questão de 2 multas gravíssimas, eles não poderem tirar a permissão. Seu Marcílio, o que representa essa votação hoje na Câmara dos Vereadores? Apoia a categoria, algumas mudanças que vão trazer benefícios para vocês? Representa muito. É uma batalha, uma guerra que nós temos hoje. É a Fostrans, né, que é o Instituto de Transporte do Táxi, que fiscaliza nós. E a seção jurídica da Fostrans, ela acarretou muitas leis absurdas que nós não era acostumados a cumprir, e ela colocou em cima de nós. E nós não sabia mais como fazer, nem sequer para pegar o selo, que nós de ano em ano nós renova o nosso selo e renova a carteirinha da Fostrans. E nós estávamos encontrando uma dificuldade muito grande, porque as leis que veio para cima de nós, preço, ponto na carteira, uma série de coisas. E nós já, taxistas, não era acostumado com isso, recorremos à Câmara. E para nós é uma vitória muito grande para nós hoje. Quero agradecer a todos os vereadores, nossos amigos taxistas, de parabéns, porque nós conseguimos aquilo que nós queríamos.